Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Aleluia, louvado seja Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz, que essa igreja é uma igreja abençoada. Desde quando eu entrei aqui nessa noite, eu senti a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Uma igreja muito gostosa de estar cultuando. Obrigado, pastor Jonas, pelo convite. Me sinto lisonjeado pela oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra de Deus aos irmãos. Eu acredito que o grupo Geração de Adoradores estava ontem lá com a gente, não é? No culto. Os irmãos vão ter que ter paciência para me ouvir mais um pouquinho hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E Deus seja louvado por meio dessa ministração. Trago o abraço do meu pastor Vanderlei, para o pastor Jonatas e para toda a igreja. Estou acompanhado da minha esposa, a irmã Vivian, que alguns aqui já conhecem do culto de ontem. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 até o 18. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouquinho, irmão Domingos. Bom, então todo mundo achou, vamos ler, amém? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Para que, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar em nome de Jesus Cristo, glorificando, adorando e engrandecendo esse nosso Deus maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos, louvando, adorando e engrandecendo o nome dEle. E o Senhor Jesus, Ele tocou no meu coração para falar com os irmãos hoje a respeito da razão da sua esperança. Os irmãos podem repetir comigo essa palavra? Razão da esperança? Mais forte, razão da esperança. Qual é a razão da sua esperança? Ou seja, o que é que te deixa motivado? O que é que te deixa confiante? O que é que te deixa esperançoso? O versículo 13 desse texto que nós acabamos de ler começa dizendo isso para a gente. Que a gente não é muitas vezes, que a gente pode até pensar que a gente não é maltratado por praticar a justiça, só que muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente faz o que é certo, a gente procura fazer o que é certo, procura seguir no caminho certo, mas as pessoas que estão lá fora não entendem, muitas vezes nos acusam, nos fazem mal, nos apedrejam, procuram nos derrubar. E quando eu leio essa passagem, eu me lembro de uma história que a Bíblia nos conta, que é a história de José. José, nós bem conhecemos a história dele, que a Bíblia relata. José, ele era um dos mais novos da sua família. José, ele tinha sonhos que Deus mostrava para ele. Deus mostrava para ele sendo exaltado. Deus mostrava para ele sendo usado por Deus para uma grande obra. Só que os irmãos dele, a palavra fala que sentiam dentro do seu coração inveja.
Os irmãos dele sentiam ciúme dentro do seu coração. Os irmãos dele não aceitavam, não reconheciam a promessa que Deus tinha para a vida dele. Só que mesmo os irmãos dele não reconhecendo a promessa que Deus tinha na vida dele, ele era confiante naquilo que Deus tinha preparado para ele. Irmão, mesmo as pessoas em sua volta não reconhecendo aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa confiar, você precisa continuar acreditando, você precisa continuar perseverando, porque Deus é o Deus da sua vida que cumpre as promessas que Ele fez para você. Deus, Ele é o Deus que Ele te chama para sonhar. Deus, Ele é o Deus que Ele não te chama para sonhar pequeno, não, Ele te chama para sonhar alto. José sonhou com os astros se curvando diante dele. José sonhou com os feixes se curvando diante dele. Deus deu grandes sonhos para José. Deus dá grandes sonhos para nós, e muitas vezes as circunstâncias que estão em nossa volta, as pessoas que estão em nossa volta tentam nos derrubar. Às vezes as pessoas que a gente confia tentam dizer para a gente que a gente não pode sonhar, que a gente não pode acreditar. Mas Deus mostra para a gente que Ele é o nosso Deus e que Ele cumpre as promessas na nossa vida. E José, então, despertando esse sentimento de inveja, esse sentimento de ciúme no coração dos seus irmãos, por causa da promessa que Deus tinha para a vida dele, José sofre uma emboscada dos seus irmãos. Os seus irmãos queriam matá-lo, mas Deus usou da vida de Rubem para poupar a vida de José. Ele é lançado numa cisterna, ele é vendido como escravo, e ele é levado até a casa de Potifar para servir a esse homem. Mas olha que coisa maravilhosa que nós vemos nessa história. Que nesse momento em que ele é levado para ser usado como escravo, para sofrer, Deus estava com ele. No momento que ele estava passando por uma situação extremamente difícil, Deus estava com ele. E aí Potifar entrega na mão dele, coloca ele como mordomo, morde dentro da casa dele, como responsável por todos os negócios. A palavra fala que a única coisa que Potifar se preocupava era com o pão. Todo o resto era tudo na mão de José. Tamanha era a obra que Deus tinha na vida dele. E a palavra diz que tudo prosperava na mão de José, porque o Senhor estava com ele. O Senhor Jesus estava com ele. E ele, naquele momento, começa mais uma vez a ser exaltado. Ele naquele momento começa mais uma vez a ser honrado. Ele naquele momento começa mais uma vez a prosperar. E aí o inimigo usa da vida de mais uma pessoa para tentar derrubar ele. O inimigo, ele usa da vida da mulher de Potifar para tentar fazer José pecar. O inimigo, ele usa da vida dessa mulher para tentar fazer ele cair. E o que José responde para essa mulher? O que José responde é a coisa mais linda, irmãos. José, ele fala: o meu Senhor entregou tudo na minha mão, mas não me entregou você. Todavia pecaria eu contra Deus. José, ele estava preocupado naquele momento. Não era se ele estava errando contra o Senhor dele somente. Não era se ele estava errando diante das outras pessoas. José estava preocupado naquele momento com Deus. Ele disse: eu não vou errar contra Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Mesmo que ninguém em volta esteja enxergando, eu vou prevalecer fiel ao Deus que me chamou, ao Deus que me colocou nessa obra. Seja fiel a Deus, que Deus é na sua vida. Aleluia. José falou: eu vou ser fiel a Deus. E olha que maravilhoso. Ele falou: pecaria eu por acaso contra Deus? A gente tem que lembrar que José falou isso no momento em que ainda nem existia lei em Israel. Ainda nem existia a nação de Israel, como nós conhecemos mais para frente. Moisés ainda nem existia, nem tinha ainda sido revelado as leis para Moisés, mas mesmo assim ele conhecia o Deus que ele servia. Mesmo antes disso tudo, José sabia que o que ele fazia era errado diante de Deus. Muitas vezes a gente espera alguém virar para a gente e falar que o que a gente está fazendo está errado, mas Deus já colocou no nosso coração e já mostrou que a gente está errando. Muitas vezes a gente acha que vai vir uma pessoa e vai deixar muito claro: olha, isso aqui que está errado, mas Deus já está te falando. Se afaste do erro. Se afaste do erro. Porque Deus quer usar da sua vida. Porque Deus tem você para uma grande obra. Diga não quando o pecado bater na sua porta, porque Jesus Cristo é o Deus da sua vida. E foi isso que José fez.
Na hora que ele tinha a chance de errar, irmãos, e a palavra fala que estava tudo propício para que ele consentisse com o erro. Estava tudo dando certo. A Bíblia fala que todos os outros servos não estavam na casa. A Bíblia fala que o marido da esposa, que no caso Potifar, não estava na casa. A Bíblia fala que José era um homem poderoso dentro daquela casa. Então muitas vezes ele podia errar e encobertar. Ele podia errar, fazer coisa errada e colocar debaixo do pano. E cobrir, esconder ali debaixo do tapete. Mas o que ele fez? Ele falou: não, eu não vou errar contra Deus, eu não vou errar contra aquele que me chamou, eu não vou errar contra aquele que me honrou, eu vou permanecer fiel ao Deus da minha vida. Nós precisamos permanecer fiel ao nosso Deus. Muitas oportunidades e chances vão aparecer para que a gente erre, para que a gente fale, mas se nós permanecermos fiel a Deus, Deus ele vai honrar a nossa vida. E o engraçado é que Pedro falou aqui: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos e fazerdes o que é bom? Naquele momento José foi zeloso, José fez o que era bom, mas mesmo assim ele foi maltratado, mas mesmo assim ele foi injustiçado, mas mesmo assim ele sofreu uma consequência injusta, mesmo ele perseverando no conserto, mesmo ele perseverando na vontade de Deus. Muitas vezes acontece isso com a nossa vida. A gente persevera, a gente fala não para o pecado, a gente fala não para o mundo, mas o mundo ele tenta se levantar para nos fazer cair. Mas se nós confiamos no nosso Deus, se nós nos mantivermos zelosos, Deus ele nos levanta, não importa o tamanho do levante do mundo. E o que Pedro ensina para a gente nesse momento? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está ensinando para a gente que a gente não pode ter medo no momento em que a injustiça bater na nossa porta. Que a gente não pode ter medo no momento em que infelizmente a dificuldade bater na nossa porta, porque nós estamos sendo fiéis a Deus. A palavra está dizendo para a gente que a gente não pode ter medo de cumprir a promessa, de fazer a palavra que Deus deixou para a nossa vida. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, fala: bem-aventurados sois vós que forem perseguidos pela justiça, porque assim foram os profetas antes de vós. Não vos amedronteis. A gente vê essa situação. Muitas vezes a gente tem medo quando as circunstâncias parecem adversas contra nós. Mas Deus está falando para a gente não ter medo, para a gente confiar nele, para a gente perseverar na promessa que ele tem na nossa vida. Assim foi com... Agora eu vou falar de outro personagem, com Josué. Pensa bem se Josué não tinha motivo para ter medo. Josué estava seguindo a Moisés. De repente Deus levou Moisés e deixou toda a responsabilidade de conduzir uma nação, de vencer várias batalhas e guerras, de conquistar uma terra nas mãos de Josué. E o que Deus vira para Josué e fala para ele? Josué capítulo 1, versículo 9: seja forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Irmão, Deus está falando para você nessa noite: seja forte e corajoso. Deus é contigo, Deus é com você nessa prova, Deus é com você nessa peleja. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, Deus é contigo. Seja forte e corajoso, aleluia. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Antes, o apóstolo Pedro ele fala: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder àquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Nós temos que santificar Cristo no nosso coração. Nós temos que ter dentro do nosso coração um altar dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim como o altar no antigo concerto, a sua chama nunca poderia ser apagada. No nosso coração também a gente tem que ter sempre acesa essa chama da presença de Deus em nós. Nós temos que ter sempre um lugar separado para Cristo dentro do nosso coração. Quando nós temos um altar consagrado a Cristo dentro de nós, nós estamos preparados para suportar qualquer tipo de adversidade. Não importa o tamanho da luta, nós temos força para resistir, porque Cristo está conosco. Porque a esperança nos é viva. A esperança está viva dentro do nosso coração, aleluia. Quando o apóstolo fala que nós temos que estar preparados para responder, ele está dizendo que nós temos que estar preparados para fazer a defesa da fé. Temos que estar sempre prontos para defender a nossa fé. Eu falo isso muito para minha esposa. Quando às vezes apareceu uma oportunidade, que alguém perguntar para você, ué, mas por que você está passando por isso e você ainda está firme? Ué, mas por que nessa situação você tomou essa atitude diferente, essa decisão diferente? Você tem que responder, é porque eu confio em Cristo. É porque eu confio em Deus, é porque Deus estava comigo, Deus me ajudou a passar por essa prova. Nós temos que estar sempre preparados para isso, para dizer o porquê que nós estamos esperançosos, o porquê que nós estamos sempre firmes, o porquê que nós sempre acreditamos. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Não perca a oportunidade que Deus te der de responder a razão da sua esperança. Não perca a oportunidade para falar que você está feliz hoje. Se alguém chegar te perguntando quando você chegar no trabalho, ou quando você chegar naquela roda de amigos, mas por que você está feliz? É porque eu tenho Jesus no meu coração, aleluia. Você tem que ser feliz, meu irmão e minha irmã. Você tem que estar feliz todos os dias, porque o preço maior pela sua vida foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Ele nos chamou para sermos felizes, para sermos alegres, para sermos contentes, para viver a nossa vida regozijando, crentes, que a nossa esperança é estar com Ele um dia, aleluia. Crente tem que estar feliz, crente tem que ser feliz, aleluia. A gente tem direito sim de passar pela nossa dificuldade, de ter os nossos momentos de sofrimento, de ter os nossos momentos de muitas vezes chorar, de muitas vezes lamentar e colocar diante de Deus as nossas provas, as nossas tribulações, mas nós temos que rogar a Cristo, para que Ele venha restaurar dentro do nosso coração essa felicidade que completa, que inteira a nossa alma, que é apenas Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo nós temos tudo pleno, em Cristo nós temos tudo completo. O mundo não entende, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele completa o nosso coração. No coração de cada pessoa existe um buraco que somente Jesus Cristo pode preencher. A pessoa tenta muitas vezes preencher o buraco com a bebida, mas não dá certo, falha. A pessoa tenta preencher o buraco com a droga. A pessoa tenta preencher o buraco com a prostituição. A pessoa tenta preencher o buraco com as coisas desse mundo, mas não é suficiente. Somente Cristo é suficiente para preencher a nossa alma, para satisfazer a sede que o ser humano tem por salvação e por redenção. Somente Cristo Jesus é suficiente. Nada nesse mundo pode preencher. E aí o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo estiver limitado às coisas desse mundo, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não pode estar limitada às coisas dessa vida. A nossa esperança em Cristo não pode estar limitada às coisas materiais. A nossa esperança em Cristo não pode estar limitada à saúde, porque uma hora a doença vem. A nossa esperança em Cristo não pode estar limitada ao dinheiro, porque uma hora o aperto chega na nossa casa. A nossa esperança em Cristo tem que estar firme no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, a rocha inabalável, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. A nossa esperança tem que ser em Jesus Cristo, que é o nosso advogado, aleluia,
que é o nosso defensor. Não importa a acusação que muitas vezes o inimigo está fazendo contra a sua vida, está repreendido em nome de Jesus, porque você tem um advogado que luta junto a você perante ao Pai, que Ele morreu por você e derramou e pagou o preço. Não foi por coisa corruptível que a sua alma foi comprada como prata e ouro, mas foi por coisa incorruptível, que é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Não deixe a acusação do inimigo te desanimar. Nós temos que ter esperança, porque está sendo preparado para nós um lugar que nós nem conseguimos descrever, um lugar que é lindo, que João quando viu falou, as ruas parecem que são de ouro, eu não estou nem entendendo isso aqui que está acontecendo, mas eu sei que está sendo preparado um lugar lindo, um lugar muito superior a tudo isso que nós conhecemos hoje, está sendo feito para cada um de nós. Nós temos que estar esperando em Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, como está escrito lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o hoje, nem o porvir, nada nos separa do amor de Cristo, nada separa você do amor de Jesus Cristo. Não importa o que você fez ontem, Jesus Cristo te alcançou com o amor dele hoje, nada vai te distanciar do amor de Deus. Ele está aqui nessa noite e Ele quer te dar uma oportunidade de uma vida nova, aleluia. Nada nos separa do amor de Cristo. Essa tem que ser a nossa bendita esperança. Essa tem que ser a nossa esperança única. Eu lembro que eu vivenciei uma situação muito semelhante a essa com a minha família. A minha irmã foi acometida por câncer. E a minha irmã, quando ela estava passando por essa situação, fazia exame, continuava da mesma coisa. E aí fez quimioterapia uma atrás da outra. E parecia que a situação continuava do mesmo jeito, o cabelo caindo, a pessoa sofrendo, o filho pequeno de 5 anos de idade, tudo desmoronando. E a nossa família toda se unindo e sofrendo com aquela situação. Foi um momento muito difícil, irmãos. Momento da gente ver, de eu ver o meu sobrinho sofrendo com a mãe dele no hospital, 40 dias internada, porque estava passando por um processo doloroso. Naquele momento meu pai virou para mim, desesperançoso, e ele não era cristão, virou para mim e falou o seguinte: eu estou vendo a situação da sua irmã, porque eu acompanho tudo, porque eu estou em todos os exames, estou em todas as quimioterapias, estou em todas as consultas médicas, eu vejo o exame. Faz um exame de imagem e parece que está do mesmo jeito. Faz mais quimioterapia. Faz outro exame de imagem, o PET scan, e parece que está do mesmo jeito. E o câncer era no pulmão. Um lugar extremamente complicado, que não dava para fazer cirurgia para retirada. E ele falou: eu estou vendo isso, que a situação não está melhor. Eu falei para ele: você está vendo e está dizendo que a situação não está melhor, certo? Só que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento nas coisas que nós não estamos vendo, é a certeza das coisas que nós esperamos. A gente pode estar vendo a situação do mesmo jeito, mas eu creio que Deus vai dar a vitória, eu tenho fé que Deus vai mudar a situação. E aí foi feito um exame mais invasivo, o exame, uma biópsia daquele material que estava no pulmão dela, porque fazia exame, fazia quimioterapia, tratamento, e não mudava nada, e nada alterava, a situação continuava a mesma. Então foi no momento em que ela fez aquela biópsia e voltou para o médico, e aí diante do médico, a médica chamou ela para falar a respeito do resultado dos exames, e com um sorriso no rosto a médica recebeu ela e meu pai do lado e falou o seguinte: olha, eu tenho uma coisa engraçada para dizer para você. Tudo isso que nós estamos vendo no exame de imagem que está no seu pulmão, não é mais câncer, é só hematoma. O câncer foi embora, nós estamos vendo isso aqui, mas o câncer já não está mais aí. Deus deu a vitória e hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, minha irmã está curada, está aí saudável, vivendo a vida dela para a glória do Senhor Jesus Cristo.
está servindo a Deus, aleluia. Irmão, muitas vezes você não está vendo a situação mudando, muitas vezes você está fazendo, e parece que tudo está no mesmo lugar, mas confia que você serve a um Deus. Tenha certeza daquilo que você não está vendo, tenha certeza da promessa que Deus fez na sua vida, aleluia. Você pode não estar vendo, aleluia, mas Deus está trabalhando na sua casa. Você pode não estar vendo, aleluia, mas Deus está trabalhando na sua família, no seu emprego. Deus está mudando a situação. Coloque a sua esperança em Cristo. Seja Cristo a razão da sua esperança. Não deixe o mundo abalar. Não deixe as dificuldades, o vento dessa vida tentar jogar você para um lado ou para o outro. Permaneça firme na rocha que é Jesus Cristo. E aí Pedro continua explicando para a gente, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aqueles que falam de você se sintam envergonhados. Irmãos, nós não podemos ser pessoas compradoras de briga, ainda que seja para defender a fé em Cristo. Nós não podemos ser pessoas que vamos defender a fé por meio de discussão, por meio de briga. O apóstolo Pedro fala isso pra gente, que nós temos que ter mansidão, temor, de maneira que aquela pessoa que fala mal da gente se sinta envergonhada. Irmãos, quer ver uma pessoa envergonhada? É aquela pessoa que vem com 5 pedras para atacar em você, e você ignora esse ataque totalmente. A pessoa fica envergonhada. É vergonhoso para a pessoa. Eu vivenciei já situações assim, situações de pessoas me ofender, me humilhar, de muitas vezes eu se senti ofendido, e a pessoa anos depois vinha falar para mim: olha, eu queria te pedir perdão. Eu nem lembrava mais do que a pessoa tinha feito. Eu queria te pedir perdão porque naquele tempo lá eu falava isso para você, mas eu estava errado. Irmãos, nós temos que ter mansidão. Não temos que entrar em briga em rede social. Mania que a gente tem muitas vezes de querer discutir, de brigar, de criar contenda. Não é isso que Deus está chamando para a gente. Não é essa a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas isso tem que ser defendido com amor. Isso tem que ser defendido com mansidão. Isso tem que ser defendido com temor em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Pedro ensina para a gente. E ele continua ensinando para a gente. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por ter praticado o que é bom, do que praticando o mal. E agora eu volto para a história de José no Egito. José sofreu por ter praticado o que era bom. José foi humilhado por ter praticado o que era bom. Ele falou não para o pecado, e ele foi levado preso no cativeiro de Faraó. José foi esquecido pelos seus irmãos. José foi dado como morto pela sua família. José foi traído pelo seu próprio patrão, para quem ele tanto se dedicou, para quem ele tanto fez uma obra boa. Mas lá, quando ele estava lá no cárcere, sofrendo por ter feito a justiça, sofrendo por ter feito a coisa certa, lá Deus estava com ele. Não importa onde é que você esteja, mesmo que você esteja passando por um sofrimento, Deus está com você, ainda que seja por ter feito a coisa certa, aleluia. Principalmente por isso, Deus estava com ele naquele lugar. A palavra fala que José, lá na prisão, o carcereiro delegou para ele a obrigação de cumprir, de cuidar de toda a situação do cárcere, e tudo prosperava na mão dele de novo, aleluia. Ele lá na prisão, irmãos, ele tinha todo motivo para começar a murmurar, ele tinha todo motivo para começar a reclamar, para começar a falar: Deus me abandonou, Deus me deixou aqui sozinho. Mas não, a palavra fala que o Senhor estava com ele lá naquele lugar, e Deus começou a usar da vida dele, e ele começou a abençoar a vida das pessoas que estavam ali em volta. E a gente sabe o que aconteceu com José logo depois. Logo depois, ele interpretou o sonho de 2 pessoas. Uma pessoa morreu e a outra foi para junto de Faraó e se esqueceu dele. E essa pessoa que se esqueceu dele, quando o Faraó teve um sonho, se lembrou que ele estava lá na prisão. E aí Deus tirou ele daquele lugar.
E Deus colocou ele para ser governador no Egito, aleluia. Deus tirou a pessoa que estava na cisterna, Deus tirou a pessoa que estava no cárcere, Deus tirou a pessoa que estava lá embaixo e levantou ela para ser poderosa, levantou ela para governar, irmão. Não importa a situação que você esteja, Deus vai te levantar, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o seu quadro. Confie nele, persevere na esperança de Cristo. Confie em Cristo Jesus. Deus foi lá buscar ele lá naquele lugar e levou ele de volta para ser governador, aleluia. E Deus honrou toda a promessa que Deus tinha feito a ele. Deus honrou todos os sonhos que Deus tinha dado para ele. E depois, quando a família dele mais precisou, e ele tinha a chance de mais uma vez pecar, ele tinha a chance de mais uma vez falhar, o que ele fez? Ele recebeu todos aqueles irmãos que tinham se voltado contra ele. Ele recebeu todos aqueles irmãos que tinham dado as costas para ele. Ele recebeu todos aqueles irmãos que queriam matá-lo. Ele recebeu todos eles com amor. Ele recebeu todos eles com carinho, com mansidão. Ele falou: não foi por causa de vocês que eu estou aqui, não. Era tudo um plano de Deus. Era a vontade de Deus que se cumprisse tudo isso na minha vida. Nós muitas vezes passamos por dificuldade, mas é a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. A gente não entende, mas Deus tem algo maior para fazer por cada um de nós, aleluia. Persevere na esperança em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo para cada um de nós. E Ele é o maior exemplo de ser injustiçado. A palavra fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi como a ovelha ao matadouro. Ele foi mudo, Ele foi silencioso. Ele não questionou, ele não apresentou sua defesa, mas antes ele aceitou a acusação injusta que foi feita contra ele. Mas no momento em que ele dá o último brado, fala: Pai, está consumado, o carcereiro olha e fala: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Aquele que levou Jesus Cristo para ser preso, cativo, confessou que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Aquele carcereiro, irmãos, ele já estava acostumado a levar as pessoas para serem crucificadas. Jesus não era a primeira pessoa que tinha sido levado por ele. Ele era responsável pela crucificação. Muitas e muitas pessoas tinham sofrido, e muitas pessoas falavam que era XYZ, mas Jesus Cristo falou que era o Filho de Deus. E aquele homem naquele momento olhou e falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele teve que confessar que Cristo era o Filho do nosso Deus vivo, aleluia. Jesus foi injustiçado, mas naquele momento as pessoas em volta tiveram que confessar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós somos acusados injustamente, muitas vezes nós sofremos injustamente, mesmo a gente tentando acertar, mesmo a gente se esforçando, se dedicando, muitas vezes o inimigo usa da vida das pessoas para nos atingir, mas nós precisamos permanecer firmes na razão da nossa esperança. Nós precisamos permanecer firmes quando a doença bater na nossa porta. Nós precisamos permanecer firmes quando o desemprego bater na nossa porta. Nós precisamos permanecer firmes quando muitas vezes nós estamos orando por anos e anos pelaquela vida que nós desejamos que seja salva, mas parece que nada muda, aleluia. Mas a sua esperança não tem que estar nas coisas desse mundo, a sua esperança tem que estar no Deus de Israel, no leão da tribo de Judá, no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Deposite a sua esperança em Cristo Jesus. Não deixe vacilar a sua fé. Antes, confie e entregue a Ele. Entregue a Jesus Cristo. Esteja sempre preparado para dizer qual é a razão da sua esperança. O que te motiva, o que te sustenta, aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé comigo nessa noite, com a permissão do pastor, amém? Aleluia. Quero convidar você a, nesse momento, se unir comigo em oração, clamando ao nosso Deus, para que Ele venha restaurar no nosso coração a razão da esperança,
para que Ele venha nos ajudar a permanecer firmes, pelejando nessa vida que muitas vezes é difícil, irmãos. Muitas vezes nós passamos por dificuldade. Jesus Cristo falou isso para nós, mas Ele falou que Ele venceu o mundo. Nós vamos vencer, irmãos. Essa peleja que você está passando, você vai sair vitorioso em nome de Cristo Jesus. A vitória é certa de Jesus na sua vida. O inimigo vai sair derrotado, mas você vai sair triunfante para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que gostaria de restaurar a esperança, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Jesus tem para você uma esperança de uma nova vida, de uma vida eterna. Você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, entregue-se a Ele nessa noite. Ele está te convidando, aleluia. Ele está te convidando nessa noite a depositar a sua fé diante dEle e entregar a sua vida a Ele. Eu quero saber se tem alguém que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, que muitas vezes andou, mas as circunstâncias da vida derrubou, te afastou da fé. Existe alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Cristo ou entregar a sua vida? Faz o sinal com a sua mão, que nós vamos orar por você. Aleluia. Se não há ninguém, que Deus abençoe. Se houver alguém, que Deus te dê outra oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Eu queria que você orasse comigo essa noite, mas eu queria que nessa noite, nessa oração, você direcionasse a sua oração para clamar a Deus por esperança na sua vida. Você clamasse a Deus para que Ele te restaurasse a esperança, se muitas vezes ela está te faltando. E se você ainda acha que talvez você não esteja passando por um problema nesse momento, sabe que muitas vezes ele pode atingir a sua vida, mas nós podemos hoje estar nos preparando para resistir a qualquer peleja que o inimigo tentasse colocar contra nossas vidas. Vamos nessa noite nos unir em oração e clamando a Deus. Deus, dê esperança para a tua igreja, para permanecer na fé em Cristo Jesus. Oremos nessa noite unidos, Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos nós, Senhor Deus, confiantes em Ti. Estamos nós, Senhor Deus, meu Pai, crente, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus é o Deus que nos deu esperança, que o Senhor Jesus é o Deus que nos deu vida, que o Senhor Jesus é o Deus que nos deu uma oportunidade de viver uma nova história. Jesus, nessa noite clamamos a Ti, Jesus. Restaura a esperança, Deus meu Pai, no coração daqueles, Senhor Deus meu Pai, que estão muitas vezes desistindo, no coração daqueles, Senhor Deus, que estão muitas vezes quase sucumbindo, Senhor Deus, às lutas, às pelejas, às provas que muitas vezes vêm e vão, as pelejas, Deus, que muitas vezes entra ano e sai ano e parece que continua do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, restaura a esperança da tua igreja nessa noite, restaura a confiança em Cristo Jesus, que é o autor da nossa fé, que é o sustento da nossa alma. Restaura, Senhor Jesus Cristo, a confiança em Ti e dê esperança, Deus, para aqueles que muitas vezes vão passar por uma peleja, que a tua igreja possa, Deus, prevalecer, que a tua igreja, Deus, possa vencer todas as batalhas, Deus meu Pai, que se colocasse, Deus meu Pai, diante dela, e que nós sejamos porta-vozes, Senhor Jesus Cristo, da Tua mensagem, do Teu evangelho de amor, da Tua obra salvífica, que da boca de cada crente sempre saia uma mensagem de graça, sempre saia uma mensagem de fé, sempre saia uma mensagem de esperança, sempre saia uma mensagem de confiança em Cristo Jesus. Senhor Deus, dê forças para a Tua igreja, Senhor, e que o Senhor continue abençoando essa obra para a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.